Olá, esse é um vídeo sobre a operação unitária de cristalização, que apresentará temas como o conceito básico dessa operação, alguns equipamentos, cálculos mais utilizados e algumas aplicações industriais. A cristalização é a operação onde é possível obter cristais de um dos componentes de uma mistura líquida ou gasosa com 100% de pureza. Isso ocorre porque os átomos ou moléculas do componente em questão se organizam em uma estrutura rígida e bem definida para minimizar o seu estado energético. Mas como essa formação de cristais acontece? A mistura onde se formará o cristal deve ser um líquido saturado. Quando a solubilidade de um soluto é reduzida, começa a acontecer a nucleação, que é quando ocorre uma agitação na mistura e as moléculas começam a se agrupar em pequenos núcleos. Depois disso, começa a fase de crescimento, onde ocorre a formação dos cristais como estruturas rígidas por conta da organização dos átomos. Assim, a nucleação acontece quando se tem condições ideais da mistura para que as moléculas se encontrem e formem cristais. Ela pode ser dividida entre nucleação primária, que acontece dessa forma que exemplificamos, e nucleação secundária, que é quando pequenos fragmentos de cristais se tornam novos núcleos. E a fase do crescimento, que acontece quando o núcleo estável começa a crescer e formar cristais. Podemos ver na imagem o exemplo de um cristal de sal se formando a partir de átomos individuais. Veremos agora os mecanismos de cristalização e quais os métodos usados para que a solubilidade de um soluto na solução seja reduzida, ocasionando a cristalização. Primeiro, vamos analisar a curva de solubilidade. Ela apresenta a curva de saturação e a curva limite da região metaestável. Na região A, a solução está supersaturada. É onde ocorre a nucleação primária, originando os cristais, e é uma região muito instável. Na região B, temos a área metaestável, onde alguns núcleos se formam, mas se dispersam novamente, não possibilitando o crescimento dos cristais, a não ser que sejam implantados na solução pequenos fragmentos. Dessa forma, pode ocorrer a nucleação secundária. E, na região C, temos uma solução insaturada, sendo necessário algum método para criar a supersaturação. E os métodos mais comuns são o de resfriamento da solução, quando a variação da solubilidade com o soluto é importante. A adição de um antissolvente, que não provoca reação, mas altera a solubilidade, sendo o soluto insolúvel. A evaporação, onde a solução é concentrada a temperatura constante e a evaporação do solvente acontece geralmente sob pressão reduzida. E reação química entre dois compostos solúveis que formam um composto insolúvel, causando uma precipitação. O mais comum a nível industrial é que a cristalização ocorra devido ao arrefecimento ou evaporação da solução-mãe. Nestes casos, a cristalização acontece muitas vezes nas paredes do cristalizador. Serão agora apresentados os equipamentos mais utilizados nessa operação. Temos o tanque de cristalização, onde a solução é resfriada e acontece uma agitação para formar os cristais. Ele é indicado para pequena escala, sendo um processo eficaz e barato. Porém, os cristais no fim apresentam uma forma mais irregular. O cristalizador Swainson-Walker opera formando os cristais por resfriamento e de forma contínua. A solução entra por uma extremidade e flui até a outra, enquanto vai sendo resfriada. O agitador tem a função de raspar os cristais da solução. O cristalizador evaporador, também chamado de cristalizador Oslo, aquece o líquido e acontece uma evaporização flash, reduzindo a pressão e diminuindo a quantidade de solução, o que ocasiona a cristalização. Nesse modelo, apenas os cristais grandes podem sedimentar e os menores voltam para o processo. O cristalizador a vácuo, também chamado de DTB, pode ser modelado com precisão, podendo definir seus parâmetros cinéticos e taxa de nucleação e crescimento. Ele apresenta uma baixa nucleação secundária,
devido à pouca circulação interna. Além disso, produz cristais de grandes dimensões e apresenta pouca incrustação. Veremos agora os cálculos mais utilizados no dimensionamento dos cristalizadores. Basicamente, um cristalizador apresenta as correntes de alimentação, saída de cristais, saída da solução e, nos cristalizadores que operam por evaporação, uma corrente de material evaporado. No balanço global, tudo que entra é igual a tudo que sai. Assim, construímos a equação 1, onde a alimentação é igual à corrente de cristais mais a corrente de solução mais a corrente de vapor. Temos também o balanço por componentes, que, considerando a fração de sólido, obtemos a equação 2. O cálculo de rendimento pode ser obtido a partir da equação 3, onde C1 é a concentração inicial da solução, C2 a concentração final, S0 é a massa inicial do solvente, F a fração de solvente perdido na evaporação, R a razão do peso molecular dos sais hidratados em relação aos anidros e Y é o rendimento dos cristais. No balanço de energia, temos os termos de entalpia para cada corrente e o fluxo de energia na forma de calor para que ocorra a operação, representado pela letra Q. Dentro do equipamento, temos o termo -ΔHS, que significa o calor de cristalização, sendo o valor negativo da entalpia de solução, assim como as temperaturas de entrada e de saída. No balanço de entalpia, temos que a quantidade de energia que entra é igual à quantidade de energia que sai. Fazendo os ajustes necessários, podemos reescrever a equação como representado aqui na equação de número 5. Por fim, conheceremos algumas aplicações industriais dessa operação. No caso da obtenção do sal de cozinha, a água do mar é represada em tanques rasos, chamados de salinas. Com o passar do tempo, o calor do sol e o vento fazem com que lentamente essa água comece a evaporar. O sal então se cristaliza e é separado. Na produção de açúcar, após passar pelas etapas de extração e tratamento do caldo, ocorre a concentração por evaporação da água. Esse xarope resultante é cozido, formando uma mistura de cristais de sacarose e de mel. A separação desses cristais acontece por meio de centrifugação. É usado também na produção de carbonato de cálcio, um composto formado por precipitação e utilizado em várias indústrias, como na produção de fármacos, por exemplo, como antiácido, nas indústrias de borracha e plástico, como elemento de substituição ao negro de fumo, quando se deseja produtos mais claros, nas tintas, para aumentar ou diminuir o brilho de revestimentos, na fabricação de papel, para dar ao produto opacidade e resistência. E esses são só alguns exemplos. Ele pode ser usado também com outras finalidades. Este foi um pequeno vídeo sobre a operação unitária de cristalização. Espero que tenham gostado e até a próxima!